Bom dia, graça e paz a todos e todas aqui, amém? Eu tinha pensado numa introdução, mas já esqueci tudo, estou tão nervoso, irmãos. Meu Deus, é só pela graça de Deus que a gente pode... Eu vim aqui só para aprender. Eu já queria ter vindo, porque a pastora Rosângela esteve conosco em Palmas, já tem algum tempinho, e desde lá para cá, a gente já gostaria de ter vindo. A igreja lá apaixonou pela pastora Rosângela, e inclusive o pessoal já quer a senhora de volta lá de novo. E aí, a gente pisar aqui nesse lugar, né? Tantos pastores, ontem foi um momento assim, meu Deus, um melhor do que o outro, as palavras, a unção, a graça de Deus aqui nesse lugar, é algo especial, e a gente sente isso. Isso, para quem sobe aqui para ministrar, dá um peso muito grande. Mas eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder, né, mesmo vindo com o desejo de aprender, né, a gente veio com o coração de espia, para espiar a terra, né, mas Deus também, né, deseja que a gente compartilhe aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem conhecido, né. Também o pastor Wesley, que a gente conheceu já há algum tempo, antes dele ser pastor aqui, ele passou lá por Palmas, abençoou, né, a nossa vida lá. O pessoal também apaixonou pelo pastor Wesley, levaram ele para um passeio na madrugada lá, para conhecer o pôr do sol, né, do Limpão, e eu tive que ir junto, porque ele inventou de falar que gostava de trilha, e aí os jovens lá então animaram, mas ele gosta de trilha, eu não gosto de trilha, mas aí eu tive que ir junto. Foi uma experiência assim, mas a gente louva ao Senhor, porque Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer pessoas especiais, pessoas de Deus, pessoas que têm um coração, né, diferenciado. E queridos, eu quero então rapidamente aqui convidá-los para que a gente possa colocar o nosso coração agora um pouquinho na palavra do Senhor, né? Um dia Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Essa talvez é uma das palavras do Senhor nesse momento da minha vida, nesse tempo que eu estou vivendo em Palmas, em que isso aqui tem sido uma realidade tão profunda para mim. Cada vez mais eu tenho percebido: Senhor, sem o Senhor eu não posso nada, eu sou tão dependente de Ti. E Jesus, ele fala essa palavra em João 15, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos repetir juntos? Sem mim nada podeis fazer. Amém? Deixa eu te perguntar, você já entendeu o que é para você fazer? Você já compreendeu o que Deus quer que você faça? Você já entendeu o chamado de Deus para a sua vida? Quantos aqui já entenderam o chamado de Deus para a sua vida? Será que pode levantar a mão, você que já compreendeu qual é o seu chamado? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Percebo que algumas pessoas não levantaram. Eu espero que talvez aqui, daqui a alguns minutos, no final dessa mensagem, mais pessoas possam levantar a sua mão dizendo: agora eu estou entendendo melhor, eu estou compreendendo qual é o chamado de Deus para a minha vida. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre isso e quero trazer aqui uma ideia um pouco diferente, do que aquilo que nós costumamos ouvir e às vezes até a entender sobre o chamado de Deus para nós. É muito comum a gente ouvir assim: eu tenho um chamado para evangelizar, o meu chamado é cantar na igreja, o meu chamado é para ser um líder de célula, Deus me deu o chamado para trabalhar na ação social. É muito comum também a gente ouvir alguém dizer: eu ainda não descobri qual é o meu chamado. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que eu quero falar um pouquinho sobre isso. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 1:9. É muito comum a gente entender o chamado relacionado àquilo
que a gente entende que Deus quer que a gente faça. É muito comum a gente entender o chamado a partir da vocação que a gente entende de Deus, a partir do dom que a gente recebeu de Deus. Então a gente entende que esse é o nosso chamado, que algo que está ligado a esse dom, o que está relacionado a fazer a partir desse dom, a gente entende como nosso chamado. Mas Paulo, ele vai trazer um sentido quando ele usa a palavra chamado, e eu gostaria de te convidar a observar isso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Olha só como ele usa essa expressão: fiel é o Senhor, pelo qual fostes chamados. E ele vai dizer: a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo vai trabalhar com a igreja de Corinto, que pela fidelidade do Senhor, aqueles irmãos foram chamados. E quando ele fala de chamado, ele vai dizer chamado para a comunhão. Repita comigo: chamado para comunhão. Amém? Paulo vai falar isso de uma maneira aqui, chamado para a comunhão. E quando nós olhamos para a palavra comunhão, comum, união, uma união, e foi falado isso hoje ainda aqui pela manhã. O pastor Wesley falou de partilha, e ele falou de reconhecer o Senhor. E a comunhão é uma união, aonde existe uma partilha. Uma comunhão entre duas pessoas é uma partilha que existe entre essas duas pessoas, onde há uma troca, há uma partilha, valores, ideias, princípios, costumes são partilhados, são compartilhados. Existe uma troca, e a gente aprende, e a gente também ensina, a gente recebe influência, e a gente também influencia. Deus tem me dado a oportunidade, eu não esperava. Aliás, quanta coisa de Deus que a gente não espera, né, queridos? E o Senhor nos surpreende. Deus tem me dado a oportunidade de conhecer o pastor Kyung, né, coreano, e aí a gente tem estado perto, a gente tem aprendido muita coisa, e eu aprendi a expulsar demônio em coreano. Quantos aqui já sabem expulsar demônio em coreano? Quantos já sabem? Levanta a mão. Ninguém aprendeu ainda? Então vocês vão aprender de um brasileiro, tá? Mas sabe por que você não aprendeu ainda? Porque você não teve comunhão com ele. Eu estou uns 3 dias que a gente estava no mesmo hotel, a gente está tomando café junto, a gente está almoçando, a gente está jantando, a gente tem estado junto, e nessa comunhão eu tenho aprendido algo novo. E aí mas quem já teve comunhão com ele, os pastores que foram viajar com ele, já sabem, né? Já sabe expulsar demônio em coreano, né? Nagaitioda. Acertei, pastor Kyung? A pronúncia tá boa? Dá para melhorar ainda mais, né? Mas aí a gente precisa crescer na comunhão, né? Nagaitioda. Agora se aparecer um demônio na minha frente, rapaz, vai em coreano, vai em português, né? Vai ter que sair em nome de Jesus. Através da comunhão a gente vai aprendendo. E a comunhão também faz a gente conhecer. Quando a gente tem comunhão com alguém, a gente conhece mais essa pessoa, e essa pessoa também conhece mais da gente. Então existe ali um autoconhecimento através da comunhão. A palavra está dizendo que o Senhor, Deus em sua fidelidade, nos tem chamado para a comunhão. Então eu digo para você, querido, que se você até hoje talvez estivesse em dúvida, qual é o meu chamado? Eu quero dizer para você que o seu chamado é para estar em comunhão com o Senhor Jesus. Pastor, o que é para eu fazer? Querido, entenda que o Senhor tem te chamado para estar com Ele. Aquilo que você vai fazer a partir disso é algo que vai ser ministrado, é algo que vai ser revelado, é algo que vai ser apresentado a você à medida em que nós crescemos na comunhão.
Pastor, então o meu chamado não é para cantar. Eu quero dizer, querido, que se você entendeu assim, você não está errado. Mas eu quero trazer aqui esse sentido, que eu acredito ser mais profundo, quando nós compreendemos, e Paulo continua dizendo, ele vai dizer assim no verso 17, acompanha, é o mesmo texto. Porque não me enviou Cristo para batizar, olha só, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Agora Paulo vai usar uma outra expressão, a expressão envio, é a mesma coisa que missão. E quando ele vai falar de envio, ele vai falar daquilo que foi a sua vocação, daquilo que Deus tinha para ele diante das pessoas. O chamado me traz para Cristo, o chamado me leva para a comunhão, mas o envio me leva para as pessoas, aquilo que Deus deseja fazer através de mim. Então na comunhão eu sou chamado para estar com Ele, mas no envio eu sou enviado para a missão, para fazer para Ele. Então Paulo está dizendo, eu não fui chamado, mas é porque ele não recebeu esse envio de batizar, mas ele está dizendo que ele recebeu o envio para pregar o Evangelho. Então o chamado, querido, ele tem um sentido de nos trazer para o Senhor, para estarmos com Ele em comunhão. E o envio é o movimento que Deus faz para que a gente, através dEle, com Ele, na presença dEle, a gente vá fazer aquilo que Ele deseja que a gente faça depois que nós vivemos o chamado. O chamado vem antes do envio. Ontem a pastora Késia estava falando aqui que primeiro vem o avivamento e depois vem a missão. Foi a expressão que ela usou. Primeiro vem o avivamento e depois a missão. Primeiro vem o chamado e depois vem o envio. Eu quero trabalhar mais alguns textos aqui para confirmar ainda mais essa ideia. Vamos para Marcos capítulo de número 3, a partir de Jesus. Como Jesus trabalhou esse conceito do chamado e do envio. Isso não foi invenção de Paulo, mas Jesus já trabalhava essa ideia com os seus discípulos. Marcos 3, 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Olha só, Jesus sobe ao monte, ele tem muitos discípulos, ele tem mais do que os 12, ele sobe ao monte e diz o texto que ele chamou aqueles que ele quis, e o resultado disso foi, olha só o que o texto diz, e vieram para junto dele. Há um chamado de Jesus, ele chama aqueles que ele quer, e o movimento deles não é para fazer nada, não é para se afastar de Jesus, não é para ir pregar, não é para expulsar demônio. Jesus chama aqueles que ele quer, e o texto diz que vieram para junto dele, vieram para a comunhão, foram chamados por Jesus, e o movimento é estar com Jesus. O texto vai continuar dizendo, então, verso 14, designou 12 para estarem com ele, designou 12 para estarem junto com ele, para serem sua companhia. E aí ele diz, e para os enviar a pregar e a exercer autoridade. Pregar, exercer autoridade, expulsar demônio, curar os enfermos, é o envio, é a missão que Jesus prepara depois que ele chama os seus discípulos para estar junto com ele. Em João 20, 21 e 22, ressurreto, Jesus ainda fica um tempo na terra, aparecendo aos seus discípulos, e numa dessas aparições, em João 20, 21 e 22, o texto diz que Jesus apareceu aos discípulos e ele disse, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Jesus aparece para os discípulos e ele diz, olha, eu vou enviar vocês como o Pai me enviou, mas espera aí, só um minutinho, antes receba o Espírito Santo, antes receba mais de Deus. Olha só, antes do envio,
eles recebem uma presença maior do Espírito de Deus. Amém? Então repita comigo, diga assim: primeiro vem o chamado, depois vem o envio. Primeiro somos chamados para comunhão, depois somos enviados para a missão. Amém? Você está pegando a ideia aí? Vamos prosseguir aqui um pouquinho. Por que o chamado vem primeiro? Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso 45. Por que o chamado vem primeiro e depois o envio? Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento. Aqui nós temos o envio, né? E que em seu nome se pregasse arrependimento, e que em seu nome fossem enviados para pregar às pessoas. Vamos prosseguir no texto. Para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Olha só agora, isso foi falado pelo pastor Filipe, se eu não estiver enganado, o mesmo texto. Permanecei, pois, na cidade. Jesus vai dizer: permaneçam na cidade, permaneçam aqui, não saiam ainda para pregar, não saiam ainda para a missão, permaneçam, fiquem aqui. É chamado. E aí nós vamos entender porque ele diz: até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E versículo 53 vai dizer assim: e estavam sempre no templo louvando a Deus. O que eles estavam fazendo? Vivendo o seu chamado, no templo, sempre se reunindo, sempre buscando ao Senhor. Jesus diz: permaneçam aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Quando nós olhamos para Atos capítulo de número 2, nós vamos perceber que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo veio sobre eles. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, vivendo o chamado. Eles estavam na presença de Deus, eles estavam buscando o Senhor, eles estavam aguardando, permanecendo ali, porque essa foi a ordem. E quando eles estão ali, de repente vem o Espírito de Deus sobre todos eles. E quando o Espírito vem, eles são revestidos de poder. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro se levanta para pregar. E mais de 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas, se convertem a partir do testemunho de Pedro. O Espírito Santo vem quando eles estão vivenciando o chamado, permanecendo na palavra do Senhor, de estar na presença de Deus. E depois disso, o Espírito vem, o Espírito reveste com poder, eles se levantam para pregar, eles se levantam então para a missão. Porque é que o chamado precisa vir antes do envio. Porque no chamado, queridos, nós somos revestidos de poder. No chamado, os valores, os princípios de Deus são impressos em nós. Há uma partilha aonde Deus ministra, foi dito isso pelo pastor Wesley, Deus ministra o seu caráter em nós no chamado. No chamado, sua presença, seus valores, os conceitos, tudo isso é ministrado na nossa vida. E no chamado, a partir de uma comunhão com o Senhor, nós começamos a conhecer mais de Deus. Porque é isso que existe quando há uma comunhão. A gente conhece mais com quem a gente se une. Quando a gente está mais na presença de Deus, vamos conhecer mais de Deus e também seremos mais conhecidos dele. Seremos melhor conhecidos por ele, porque a gente vai chegar diante do Pai e a gente vai conhecer mais ao Pai. E aí, conhecendo mais ao Pai, a gente vai dizer: Pai, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, Pai, eu sou soberbo, eu sou orgulhoso, eu sou rancoroso. E aí a gente começa a dizer para Ele tudo que a gente é.
porque a gente está em uma troca, em uma partilha, onde Ele se revela a cada um de nós, onde Ele mostra a sua glória, onde Ele mostra quem Ele é, e nós então também somos convidados a mostrar para Ele quem nós somos. Ali a gente não esconde nada, ali a gente não argumenta, a gente não justifica, Senhor, eu sou assim porque por causa disso e por causa disso. Não, Senhor, eu sou assim, eu tenho me tornado isso. Ali a gente vai numa partilha, revelando quem nós somos a Ele, e Ele vai nos conhecendo melhor, e nós também passamos a conhecê-lo. E aí quando a gente vai mostrando para Ele quem nós somos e quem nós temos nos tornado, a gente vai experimentando mais dEle, e Ele vai mostrando: meu querido, meu filho, eu tenho perdão para você, eu tenho renovo para a sua vida, eu tenho um avivamento para você. Mas Pai, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu sou tão limitado, mas eu tenho para você perdão, graça, renovo, avivamento. Eu tenho uma missão para você, mas eu quero primeiro que você se achegue a mim, que você esteja junto comigo. Eu tenho chamado você para estar perto de mim. O chamado é muito importante, queridos, porque é no chamado que somos revestidos de poder. No chamado nós recebemos a santidade de Deus em nós. No chamado somos confrontados, somos quebrados como um vaso, somos moídos. Tudo isso acontece no chamado. A gente chega diante do Pai, e diante do Pai, quem nós somos se torna conhecido também de cada um de nós. Quantas vezes nós chegamos diante do Pai achando uma coisa, e a sua luz, a sua graça, a sua glória traz a luz e ilumina todo o ambiente onde a gente está, e a gente começa a perceber o quanto nós somos, o que realmente somos. Isso não para nos acusar, mas porque aquele que nos conhece melhor do que a nós mesmos deseja nos capacitar, nos sarar, nos curar e nos restaurar. Isso tudo acontece no chamado. No chamado nós recebemos autoridade. A autoridade é construída no chamado, ela vai ser manifesta no envio. A autoridade vai se manifestar no envio, mas ela é concedida e ela é construída no chamado, na vida com o Senhor, na presença de Deus, no tempo de oração, estando com Ele. Atos 19, Atos 19, capítulo de número 13. Sem chamado não existe autoridade. Autoridade é dada no chamado. Autoridade é dada quando a gente passa tempo com Ele. É aí que recebemos autoridade. Autoridade não é dada no envio, ela é dada antes. Atos 19, 13, e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. A quem Paulo prega. Eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam Jesus. E estavam querendo usar o nome de Jesus. Porque todos nós sabemos que ao nome de Jesus se dobra todo joelho e toda língua, que ao nome de Jesus se submete todo poder e toda potestade. E esses camaradas, sabendo disso, sabendo que a receita é certa quando se usa o nome de Jesus, o problema é que eles não tinham chamado. O problema é que eles não viviam o chamado, eles não conheceram Jesus, eles não estavam com o Senhor. Então olha o que acontece. Os que faziam isso, versículo 14, eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, olha a pergunta dele: quem sois? Quem são vocês? Um dia eu fui acompanhar um pastor numa libertação de uma mãe de santo, e esse pastor era alguém conhecido no mundo espiritual. Tinha muita unção, tinha vida de oração,
tinha dom e muita capacidade. E quando nós entramos na casa, eu nem sei por que eu fui lá. Quando nós entramos na casa, esse pastor não falou nada. Ele só pegou assim, como é que chama essa parte aqui? Lá no sul a gente chama cangote. Aqui é também assim? Eu não sei como é que chama essa parte do pescoço aqui atrás. Na nuca. Pronto. Esse pastor pegou na nuca daquela mulher. E quando ele pegou na nuca dela, ela manifestou. E quando ela manifestou, ela olhou para ele e disse assim: eu te conheço, lá daquela cidade. Falou o nome da cidade. Eu te conheço lá daquela cidade. Tem tempo que eu queria ter contigo. Tem tempo que eu queria estar com você. O demônio falando isso para ele, num tom intimidador, irmãos. Que eu pensei o seguinte: eu não conheço nem o pastor e nem esse demônio. O que eu estou fazendo aqui? Minha vontade era vazar, deixar os dois ali, né? Fica vocês dois aí que vocês se conhecem. Pelo jeito um está com saudade do outro. Deixa eu vazar. Porque eu não tinha chamado, não estava vivendo o meu chamado da forma como tinha que ser. Eu não estava com a vida de oração do jeito que tinha que ser. Aquele pastor estava. Aquele pastor estava cheio de unção e graça, capacidade para entrar. E ele era conhecido no mundo espiritual. Quase, ainda bem que o demônio não olhou para mim, que se ele olhasse para mim, ele vai dizer assim: você quem é? Mas o mundo espiritual conhece aquele que vive o chamado. Não é só Deus não, o próprio inferno, o próprio diabo conhece quem vive o seu chamado. E quem vive o seu chamado, porque vive o seu chamado, constrói uma santidade e uma autoridade. Sem viver o chamado, queridos, nós não teremos autoridade. Quero prosseguir um pouco aqui. O chamado, que significa estar com o Senhor, e que nos torna conhecidos no mundo espiritual, ele passa pelo ambiente da igreja. E ele passa por uma ferramenta, eu não sei nem se eu posso usar essa palavra para descrever o discipulado. Discipulado é experiência de chamado. Tem gente às vezes na igreja que deseja ser enviado. Eu não sei aqui, pastora Rosângela, mas lá em Palmas às vezes aparece alguém: eu tenho um chamado para isso, eu tenho um chamado para cantar, Deus me chamou para pregar, para evangelizar, eu tenho um chamado para ser líder de célula, mas ele não se apresenta, ele não se submete, ele não comparece, não tem vivência de discipulado. O líder não sabe quem ele é, não conhece, ele não é conhecido na igreja, ele não é conhecido pelo líder, ele não é conhecido pelo pastor, mas ele quer viver o seu envio. Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem uma missão para você. Mas antes dessa missão, eu e você precisamos nos preocupar com o chamado. Esse chamado significa estar com o Senhor pessoalmente, sem a intermediação de ninguém, mas também significa a gente ser discipulado, acompanhado, nos tornando conhecidos. Sem chamado, querido, já estou caminhando para o final. Até pode dar resultado, mas não vai dar certo. Sem viver o chamado, pode até dar resultado, mas não vai dar certo. Abra sua Bíblia aí, ou acompanhe a leitura, em Mateus capítulo de número 7, versículo 21 e 23, um texto que é muito conhecido. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então o Senhor explicitamente vai dizer: nunca vos conheci. Nunca vos conheci.
pessoas que expulsaram o demônio, pessoas que fizeram milagre, pessoas usadas em poder. Mas isso necessariamente não significa fazer a vontade de Deus e nem entrar no céu. E quando ele diz: afastai-vos de mim, porque nunca vos conheci, em outro sentido ele está dizendo o seguinte: vocês fizeram tudo isso, mas vocês não estiveram na minha presença para serem meus conhecidos. Por isso eu não os conheço. Fizeram tudo isso, foram enviados para fazer, mas não receberam chamado para estar com o Senhor. Então fizeram, mas não tinham chamado, não eram conhecidos pelo Senhor. Então até pode dar certo, até pode ter resultado, mas não significa que vai dar certo. Agora eu quero fazer um alerta aqui, porque eu experimentei isso também. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós precisamos renunciar a uma cultura ou um comportamento adquirido, aonde a gente negligencia o chamado e vai fazendo as coisas e vai querendo cumprir a missão e vai querendo viver o envio, mas a gente negligencia no chamado. E quando isso se torna um comportamento adquirido, isso é muito prejudicial. O que não quer dizer, querido, que você não possa ser usado por Deus, ainda que talvez você não esteja vivendo o chamado da forma como você gostaria, ou como Deus gostaria. Porque Deus pode a qualquer momento colocar a missão diante de você, e aí você compreender em temor, que você não está vivendo o chamado como deveria, mas que Deus está colocando diante de você uma missão, e que você também não pode fugir dela. Um dia eu estava de férias, lá no Rio Grande do Sul, comendo cuca e linguiça, sem jejuar, quase no final das minhas férias, sem jejuar, sem estar orando, na casa da família, aqui e acolá, vendo Netflix até tarde. Eu estava de férias daquele jeito terrível, só não tinha pecado, irmãos, mas vai para Rio, senta para comer, come o que pode, fica até tarde conversando. Estava desse jeito de férias. E o meu sogro fala para uma irmã da igreja, meu sogro diz assim: meu genro tem dom de curar. Eu tinha feito uma oração e Deus operou uma cura muito grande na família, e o meu sogro guardou aquilo. E aí, quando uma pessoa comentou na igreja que precisava ir a Porto Alegre para fazer uma cirurgia, o meu sogro disse para ela: meu genro está aí, está de férias e ele tem dom de curar. Mas o genro estava comendo linguiça, cuca, tomando café, rindo até tarde, de férias. Meu chamado estava mais para lá do que para cá. E eu disse para o meu sogro: como é que eu vou dizer que não, né? Eu falei: meu sogro, se eu quiser chamar. Ele falou: eu já chamei, ela vai vir aí daqui a pouco. Daqui a pouco parou um carro na frente, eu saí correndo para o quarto. Deus, essa mulher está vindo aí, crente que eu tenho dom. Meu Deus do céu, eu estou aqui comendo cuca e linguiça. Como é que eu vou ser enviado agora para fazer alguma coisa do jeito que eu estou? Mas, queridos, eu não fui procurar aquele negócio. A missão chegou até mim. E aí eu fiz uma oração rápida no quarto, pedi misericórdia, falei: Deus, me abraça. E aí eu orei por ela. Queridos, naquela semana ela ficou curada, e a cirurgia dela foi desmarcada. Ela tinha uma cirurgia para fazer em Porto Alegre. Meu sogro naquela semana disse: ela ficou curada, meu genro, nem vai para Porto Alegre mais. Eu falei: meu Deus do céu, eu não estou nem do jeito que era para estar, eu não estou nem. Então, querido, eu não quero que você entenda, isso não pode se tornar um comportamento, não pode se tornar um costume, da gente ir para a missão sem orar, da gente ir para a missão
Às vezes a missão vai aparecer diante de você e você vai pensar assim: caramba, eu não estou jejuando, eu não estou da forma como eu deveria estar. Mas aí você vai para a graça de Deus e você diz: Senhor, Tu sabes como eu estou em temor, por amor a esta vida, me usa, porque eu também não posso fugir. E Deus opera, irmão, amém? Então que não sejamos negligentes com o chamado, mas que possamos crer que o Deus que nos envia também vai apresentar para... Aí por isso nós precisamos ser talvez mais disciplinados no chamado, porque a qualquer momento Deus pode colocar diante de nós a missão. Só mais 2 textos. Eu não sei como é que está o tempo, porque eu cometi uma falha. Eu não olhei para o relógio. 4 minutos. Ah, nossa, tem um relógio aqui na frente. Grande. Meu Deus, esse relógio ele passa rápido. Ele é no tempo normal? É no tempo normal? Gente, aquele segundo ali é aterrorizante. Vou colocar um desses lá na minha igreja. Não para mim, para os outros pregadores. Apocalipse 2 é um texto muito conhecido nosso. Vai falar sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, verso 2 e 4. Conheço as tuas obras. Em outra palavra, ele está dizendo para a igreja: conheço a tua missão, conheço o teu envio, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha só a missão dessa igreja. Uma igreja que cresceu em uma maturidade a ponto de experimentar aqueles que se diziam apóstolos. Isso aqui não é qualquer igreja, não. Uma igreja que não esmoreceu, suportou as provas e continuou crendo em Jesus. Isso aqui não é qualquer igreja. É uma igreja que tem obras, que tem missão, que tem envio. É uma igreja operosa, é uma igreja frutífera. E Deus vai dizer: eu conheço a tua missão, eu conheço as tuas obras, eu sei tudo que vocês fazem por amor do meu nome. Mas Ele vai dizer: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Como que é possível? Como que é possível ter as obras? Como que é possível ser operoso? Como que é possível ser frutífero? Como que é possível fazer para Deus? Como que é possível suportar provas por amor ao nome do Senhor e ainda assim abandonar o primeiro amor? Essa igreja guardou a missão, mas ela negligenciou no chamado. O primeiro amor, a necessidade de estar com o Senhor antes da missão, antes de fazer as coisas. Eles perderam isso. Eles continuaram fazendo, eles continuaram sendo operosos, mas eles perderam o primeiro amor. Eles perderam o chamado para estar com Ele. E o último texto que eu quero trabalhar para a gente orar, em Lucas capítulo de número 10, verso 17 e 20. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus envia os discípulos de 2 em 2 para o precederem nas cidades aonde ele havia de passar. E quando esses discípulos retornam, o texto vai dizer que eles retornam possuídos de muita alegria. E eles vêm admirando
e possuídos de muita alegria, porque eles começam a orar e expulsar demônios. Eles percebem que os demônios obedecem à sua voz. Então eles ficam perplexos, e eles voltam possuídos com essa grande alegria, né? Regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os demônios se nos submetem pelo teu nome. Quando eles foram enviados, o resultado do envio trouxe muita alegria ao coração dos discípulos. Mas olha o alerta que Jesus vai fazer. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Agora o versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Jesus vai trazer um alerta para os discípulos que ele enviou. Não se alegrem porque os demônios se vos submetem. E isso tem a ver com o envio. Em outras palavras, talvez Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos: não se alegrem pela missão que eu dei para vocês. Não se alegrem pelos resultados dessa missão. Mas, não obstante, alegrai-vos, porque o nome de vocês está arrolado no céu. Quando Jesus faz aquele alerta, dizendo: afastai-vos de mim, porque não vos conheço, ele vai dizer: muitos dirão: Senhor, em teu nome. Mas ele vai dizer que essas pessoas não entrarão no reino. O seu nome não vai estar escrito lá, porque não fizeram a vontade do Senhor. Quando Jesus fala para eles colocarem a alegria naquilo que os tornará conhecidos no céu e com o seu nome arrolado na eternidade. Porque os resultados da missão às vezes podem até mudar, mas o meu nome escrito no livro da vida, isso jamais mudará. E isso foi conquistado por Cristo na cruz, mas é desenvolvido por nós quando nós vivemos o chamado. Talvez o resultado não seja aquilo que eu espero, mas se eu estiver com Ele e colocar a minha alegria em estar com Ele, talvez o resultado seja totalmente negativo. Mas a minha alegria não está no resultado, a minha alegria maior não está na missão. Eu preciso sentir alegria na missão. Deus não quer que a gente faça nada para Ele sem alegria, mas Ele quer que a gente compreenda que é no chamado aonde a gente precisa colocar o foco da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso prazer. Eu fui pastor, já estou terminando, já está negativo. Não, parece que virou positivo ali uns minutinhos a mais. Fui pastor 5 anos, estava comentando com a pastora Rosângela, 5 anos eu fui pastor em 2 igrejas, não batizei nenhuma alma. Para não dizer que não batizei nenhuma alma, batizei a alma da minha esposa, porque ela é submissa, né? Aí por obediência, respeito e submissão, eu falei: me batiza aí, para você não ficar com a conta tão ruim. Batizei ela, batizei a minha cunhada que eu ganhei para Jesus. Mas não passou disso não. Não passou disso. Ultimamente na igreja lá eu tenho visto a alegria de ver a igreja cheia como eu estou vendo aqui. É muito bom. É bom demais. Meu Deus do céu. É muito bom de ver a igreja cheia. Hoje acontece o contrário. Quando a igreja não está tão cheia, eu fico: meu Pai do céu. Ai, Jesus. Mas eu tenho orado nesses tempos. E eu tenho procurado focar a minha alegria mais no chamado do que no envio. Então eu tiro um tempo ali antes do culto. Isso eu já faço há bastante tempo, mas antes, o tempo que eu tirava antes do culto era para orar para que Deus enchesse a igreja.
Agora é o tempo que eu tiro antes do culto, e eu tenho dito isso para o Senhor: Deus, eu quero experimentar, de verdade, que estar aqui agora contigo é o melhor momento do meu dia. Eu tenho um prazer, irmãos, minha igreja sabe disso, quando eu chego em casa, depois do culto, eu tenho um prazer, eu deixo quase que todo domingo um iogurte na geladeira me esperando, congelado, um iogurte. Eu sou como uma criança, me der um iogurte, eu fico feliz, bobo. Os irmãos hoje já chegam na igreja trazendo um iogurte para mim. Eles sabem a marca, eles sabem o que eu gosto. E eu deixo esperando na geladeira. O meu prazer há muito tempo é chegar depois do culto, colocar um filmezinho da Netflix, um iogurte. E muitas vezes eu já fui para a igreja, e eu gosto da igreja, irmãos. Eu gosto da igreja. Eu gosto de estar na comunhão, eu gosto, mas também assim, daqui a pouco eu vou chegar para aquele momento de eu deitar na minha cama, colocar um filmezinho da Netflix e o meu iogurte. E hoje eu tenho orado e tenho dito: Senhor, o melhor momento do meu dia é aqui agora contigo. Não é lá pregando para a igreja cheia, e também não é depois o meu filme na Netflix. Eu estou trabalhando isso ainda, irmãos, mas quero que a minha alegria esteja focada no momento em que eu estou com Ele, no momento em que eu estou na presença dEle. E eu queria te convidar a ficar em pé.